Graça e a paz do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Bom dia. Vamos abrir Romanos capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém, Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isso, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Versículo 29, que é o versículo que nós estamos considerando nessas sessões, né? E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Disse para os irmãos e para as irmãs da semana passada que alguns manuscritos, a maioria deles não tem a palavra evangelho, né, nessa porção, nessa parte. Alguns têm, né, por isso está aqui, mas é bem significativo que não é um erro, né? Não há nenhum problema aqui em ter ou não a palavra evangelho, porque, como eu disse para os irmãos, e esse é o desejo que está no meu coração nesses dias, o evangelho de Cristo é Cristo. As boas novas de salvação, elas dizem respeito a uma pessoa, né? Não é um fato, não é alguma coisa que aconteceu, mas diz respeito a uma pessoa. E as coisas que aconteceram com essa pessoa. Então, o evangelho é Jesus Cristo. E a pregação do evangelho, ela diz respeito a falarmos de Jesus Cristo, né? Então, Paulo, quando ele fala aqui, e eu apenas essa lembrança, eu não vou ficar voltando, senão a gente não termina. Mas Paulo, quando ele vai falar a respeito da oferta que está sendo oferecida pelos irmãos da Macedônia e da Acaia, ele usa uma palavrinha que eu falei para os irmãos e para as irmãs da semana passada, que ele chama essa oferta de fruto, né? Ele fala que essa oferta ela é um fruto. E aí, só lembrando isso, irmãos, porque é o contexto do qual nós estamos falando, né? O fruto, ele é uma produção orgânica, né? De alguma coisa que um organismo gerou, é um fruto. Né? Uma árvore, ela gera o fruto, porque tem todo um trabalho orgânico ali, né? Nós às vezes falamos que os nossos filhos são frutos nossos, né? Porque também há um trabalho orgânico de uma vida, né? De uma produção, mas mais claro para nós pensarmos numa árvore, né? Então, quando os irmãos eles oferecem aquilo ali, é uma oferta que é um fruto, né? É alguma coisa que foi produzida neles. Eles fazem aquilo porque não é porque eles olharam e viram que havia uma necessidade de pessoas pobres, mas havendo uma necessidade de pessoas pobres que são membros do corpo de Cristo, que são pessoas que estão ligadas a eles, eles então dão aquilo que também pertence a essas pessoas, porque todos nós somos membros do mesmo corpo. Quando nós então damos alguma coisa para um irmão, quando nós passamos algo que Deus nos deu para outro, para um irmão, para uma irmã, né, isso é um fruto, né, ou deveria ser, de algo que acontece por causa da vida. Então, quando Paulo fala aqui do evangelho, aí isso me remeteu a esse pensamento, né, quando Paulo vai falar aqui da plenitude, né, da bênção do evangelho de Cristo, ou de Cristo, né? Eu fiquei pensando, então, o que seria esse evangelho de Cristo, né? O que é esse evangelho? E aí, como disse para os irmãos na semana passada, né, considerando a respeito disso, eu fui lembrado, né, desses versículos em 1 Timóteo, que são os versículos que nós estamos meditando a respeito já no domingo passado, e nesse domingo começamos, né, falando do mistério da piedade, e depois Deus se manifestou em carne e foi justificado no Espírito. Foram os pontos que eu falei com os irmãos na semana passada, estão lá gravados, né, se os irmãos quiserem ouvir de novo ou ouvir, né,
né, pela primeira vez, quem não ouviu na semana passada, está gravado isso lá, não vou voltar nesse assunto. Mas vamos ler de novo, aqui a partir do versículo 14 do capítulo 3 de 1 Timóteo, quando Paulo, dando instruções ao seu filho na fé, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o seguinte: escrevo-te estas coisas. Que coisas? Coisas muito práticas do viver entre os cristãos ali, né, em Éfeso, quando Paulo está mandando essa carta para Timóteo. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Senhor, nós estamos diante de Ti com muita gratidão, porque o Senhor já falou aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Sempre que partimos o pão, Senhor, sempre que nos lembramos de Ti, Senhor, Senhor, há uma grande mensagem, Senhor, renovada no nosso coração, Senhor, de que Jesus Cristo nos salvou, Senhor. Jesus Cristo, o Deus eterno, veio a essa terra, vestiu-se de carne, andou, Senhor, nessa terra por algum tempo, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou, Senhor. E está glorificado à direita do Pai, Senhor, de onde virá, Senhor, para nos buscar, para termos, Senhor, uma eternidade, Senhor, de maneira maravilhosa e gloriosa, Senhor. Essa salvação que o Senhor nos deu, Senhor. Essa obra gloriosa, Senhor, ela realmente enche o nosso coração de gratidão, Senhor. E continuamos diante de Ti, porque o Senhor nos trouxe para Ti, Senhor, e jamais podemos ser tirados da Tua presença, Senhor. Continuamos agora juntos, Senhor, diante de Ti, para rogar ao Senhor que a Tua palavra, ela continue, Senhor, sendo falada aos nossos corações, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, da salvação nesse dia, Senhor. Aquela salvação diária, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, da transformação, Senhor, de Cristo crescer em nós e nós diminuirmos, Senhor. Nós necessitamos da Tua palavra, Senhor. E que ela, Senhor, nessa manhã, apesar da fraqueza dos vasos, Senhor, do vaso, Senhor, ela possa, Senhor, poderosamente, Senhor, ser falada a nós, Senhor, como essa espada de dois gumes, Senhor, que penetra, Senhor. Senhor, divide todas as coisas, Senhor. Senhor, e discerne, Senhor, o nosso espírito, Senhor, que, ó Senhor, a Tua palavra penetre nos nossos corações poderosamente nessa manhã, como uma espada aguda, Senhor. Senhor, e sejamos, Senhor, cativados por Ti, Senhor, exortados, corrigidos, disciplinados por Ti, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, essa obra que a Tua palavra, ela faz tão bem, Senhor. Senhor, de nos levar a Ti, Senhor. Senhor, em gratidão, Senhor. Senhor, em submissão, Senhor. Senhor, em obediência, Senhor, nos dias que nós estamos vivendo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Precisamos da Tua palavra, precisamos de Ti, Senhor. Estamos aos Teus pés todos juntos, Senhor, para ouvirmos de Ti, Senhor, que tem palavras de vida eterna para nós. Louvado, glorificado seja o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, que nos propiciou essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra juntos, Senhor. E por causa dele fazemos isso e aguardamos nele, Senhor, que Ele fale conosco para a glória e honra do Seu próprio nome. No nome dele mesmo, nosso Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Tem ficado, né, depois de muitos anos, né, e eu creio que assim mesmo, né, acontece, essa questão do Evangelho de Jesus Cristo, ou dessas boas novas de salvação, algumas coisas têm ficado muito fortes no meu coração, né, e eu creio, eu espero que realmente eu não esteja, né, me enganando, né, com muitas coisas que a gente vai lendo e tentando entender, né, e ouvindo, né. Eu realmente rogo ao Senhor para que essas coisas elas venham do Senhor e elas mudem o meu comportamento, mudem meu dia a dia, mudem a minha vida de maneira absoluta e completa, para eu sermos exatamente aquilo que o Senhor Jesus deseja que eu seja, né. Mas meditando nessa palavra relacionada com o Evangelho, né, o que é o Evangelho, porque na verdade nós temos que enxergar a palavra de Deus desde Gênesis até Apocalipse como o Evangelho de Jesus Cristo, né, que foi revelado a nós, né, agora nos últimos tempos, né, com a vinda do Senhor Jesus a este mundo,
né? Aquilo que estava encoberto, que não era muito claro, está absolutamente claro para nós, mas isso precisa ir cada dia mais enchendo o nosso coração e nos transformando à imagem de Cristo. Eu comecei na semana passada e eu meditei sobre isso durante a semana, e cada vez que eu fico pensando naquilo que nós lemos e falamos aqui, né, assim, algumas coisas no meu coração, elas vão, puxa, então é isso, né? Algumas coisas vão se encaixando, elas vão ficando muito mais claras, né? Então, quando falamos, por exemplo, né, desse mistério da piedade, né, quando falamos Deus se manifestou em carne, irmãos, né, eu fiquei pensando nisso, assim, nós poderíamos fazer uma conferência, né, e gastarmos vários dias falando sobre esse tema, porque ele é glorioso, porque ele é essencial. Por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós que se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. A única forma, né, de nós realmente compreendermos as boas novas de salvação é nós crermos com realidade que Jesus Cristo veio em carne, que Deus se encarnou, né? E aí, então, tudo aquilo que eu falei para os irmãos na semana passada, depois os irmãos meditem sobre essa verdade, né? E outras elas vão sendo desvendadas no nosso coração. A justificação do Senhor Jesus, do Espírito Santo, dando testemunho de que Deus estava entre nós, né? Isso também é glorioso, né? Isso também é assim, é algo que nós não podemos achar que é pequeno, né? Quando nós vemos a maneira como o Espírito Santo ele dá testemunho de Jesus Cristo, tanto quando o Senhor Jesus estava andando nessa terra, quanto depois, através dos feitos em Atos dos Apóstolos, dos seus apóstolos, né? E pela Igreja do Senhor até os dias de hoje, né? Não é apenas uma questão de milagres, né? Não é apenas uma questão de sinais, mas com certeza esses sinais mostrando que Jesus Cristo é Deus, né? E a sua própria ressurreição, né? Quando o Espírito de Deus traz da morte o Senhor Jesus, né? Como falamos na semana passada, e todos os seus feitos, né? E o testemunho que a igreja dá hoje, né? Com a vinda do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2, o testemunho que nós damos de que houve glorificação no céu. Um homem está sentado no trono, né? Jesus Cristo, homem, ele venceu todas as coisas e ele é Deus. E ele permanece Deus, homem. Um homem é assentado no trono, o que traz para nós uma grande esperança, né? Que nos tira de um abismo, né? De trevas, de uma vida sem esperança, no futuro sem esperança, né? A glória do nosso Senhor Jesus, ela se manifesta, né? Com a sua aprovação diante do Pai, né? O Espírito Santo sendo dado, uma promessa que ele mesmo havia feito, né? Para os seus discípulos, ao dizer, olha, se eu não for, eu não vou enviar o Espírito, mas quando eu for, eu vou enviar um que é semelhante a mim. E o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo. Então, quando nós pegamos ali os testemunhos, né? As pregações de Pedro, e depois, mais para frente, as outras pregações, quando Paulo fala, qual que é o testemunho que se dá ali? O testemunho que se dá ali é que Jesus Cristo, aquele homem que andou ali naquela região da Judéia, na região da Galileia, naquele homem que esteve em Samaria, aquele homem que, olhando fisicamente, parecia ser alguém normal, fraco e comum, é Deus, e era Deus andando entre os homens. E hoje se assenta no trono e não está mais limitado, como esteve naqueles momentos que ele mesmo se limitou por amor a nós. O Espírito Santo justificou, né, o Senhor Jesus Cristo e mostrou ele realmente é Deus. Ele é aquele que deveria vir. O Espírito Santo continua falando. Agora ele dá né, ele fala uma outra característica deste homem, né, deste evangelho, esse Senhor Jesus, né, esse Deus que se encarnou. Ele fala, ele foi visto dos anjos. Eu fiquei pensando muito nisso, sim, porque também há muita riqueza aqui, há muita riqueza. Eu acho que há outras perspectivas, mas eu acho que uma importante para nós, ou algumas importantes para nós pensarmos quando falamos de visto dos anjos, é nós pensarmos que
A queda do homem, ela se dá através de um anjo caído. Então, quando Adão e Eva, nós conhecemos bem a história, né? Eles estavam lá naquele jardim que Deus havia criado. Quem se apresenta para eles para trazer confusão e fazê-los se rebelar contra Deus? Um anjo caído. Permanece anjo, mas é um anjo agora que não guardou o seu principado, né? Ele não continuou, ele não permaneceu naquilo que deveria permanecer. Então Satanás, ele aparece, o diabo, ele aparece para Adão e Eva, né? E ele causa essa confusão, porque eles se rebelam contra Deus, né? Ao ouvirem a voz da serpente, ao ouvirem a voz do diabo, né? Os anjos, eles estão... e aí, quando nós pegamos a história, né, do Senhor Jesus, nós vemos que os anjos, eles aparecem em várias situações ali. E o próprio evangelho, as próprias boas novas são algo para o qual os anjos, eles atentam, né? Quando fala visto dos anjos, aí eu anotei aqui até para não falar alguma coisa, né? Esquisito, né? Não perder alguma palavra aqui. A expressão visto dos anjos tem o significado de uma ação de observação atenta, quase que uma investigação. Então, esse visto dos anjos não é apenas que os anjos viram, não é apenas porque todo o universo viu o que aconteceu com o Senhor Jesus e o que ele fez. Mas, irmãos, quando a palavra de Deus fala visto dos anjos, ela está dizendo, os anjos, eles observaram de maneira atenta a vida do Senhor Jesus. Porque havia um grande problema no universo. Nós tínhamos uma situação grave no universo, né? Quando o homem, então, ele, criado à imagem e semelhança de Deus, ele, por causa do tentador, que também é um anjo, ele cai no pecado e na rebelião, né? Está criado, né? Na maneira como nós humanamente podemos enxergar, e não sei como é que é a questão dos anjos, né? Como é que eles veem as coisas. Obviamente que eles não veem como Deus, né? Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Nada surpreende a Deus, não tem nada que vai acontecer que Deus fala assim, nossa, isso, eu não contava com isso. Mas os anjos, com certeza, né, eles não veem dessa maneira também. Né? Deus provavelmente, aí irmãos, estou falando, né, não sei como é que é, a gente não sabe como é que é. Mas essas coisas também eu acho que elas vão sendo reveladas. Né? Aqueles anciãos que estão no céu, naqueles seres celestiais, eu creio que as coisas vão se desenrolando nas vistas deles também, né? Talvez, é bem provável que eles saibam muito mais do que nós, né? Mas assim, eu não acho que eles sejam como Deus, conhecendo o passado, presente e futuro da mesma maneira que Deus conhece. Mas então, quando então nós temos um problema que precisa ser resolvido, talvez os anjos, aqueles anjos, né, que continuaram servindo a Deus, eles comecem a pensar o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que serão essas coisas. E um dia, então, Deus, Filho, né, ele então vem a essa terra, ele se encarna, e aí os anjos, muito provavelmente, eles começam a observar essa história, essa parte da história da humanidade, né, de uma maneira muito atenta. Então, só para os irmãos também terem uma ideia, né, os anjos, eles aparecem nos evangelhos, né, de uma maneira muito ativa. Né? Eles aparecem na proclamação da vinda do Senhor Jesus. Depois, se os irmãos quiserem, eu mando os versículos, né, só para a gente não gastar, né, não é perder, mas não gastar tempo com isso, a gente tem outras coisas para falar. Né? Então, eles proclamam, então o anjo ele é enviado para proclamar que o Messias estava chegando a essa terra. E ele chegaria como uma pessoa normal, através de uma mulher, normal entre aspas, né? Porque ele é gerado pelo Espírito Santo, mas ele é gerado de uma maneira normal. Maria teve os seus 9 meses, né, de gravidez normais, né? Depois nasceu também de uma maneira normal, foi uma criança de uma maneira normal, um adolescente e um adulto, né? E também eles vieram para falar a respeito do nascimento do Senhor Jesus, né? Também eles têm uma participação nesse anúncio, né? Quando o Senhor Jesus estava no deserto, né, nós temos, por um lado, o próprio Satanás
né, tentando o Senhor Jesus, e não percamos de vista, né, não percamos essa informação, um anjo, né, ali tentando o Senhor Jesus para que ele falhasse na sua obra, e depois nós temos anjos servindo o Senhor, né, depois quando o Senhor Jesus vence aquelas tentações. No Getsemane, né, durante a sua aflição, nós temos a descrição, né, de que lá em Lucas, que no momento da angústia do Senhor Jesus, um anjo veio para confortar o Senhor Jesus, né? Na sua ressurreição, quem é que vem e tira a pedra? São anjos, e que proclamam a sua ressurreição para aquelas mulheres que vão lá no sepulcro. São anjos, né? Então, os anjos, eles participam, né? E aí vamos colocar esse participam dentro desse limite, né, de toda essa história, com alguma coisa que eles estão fazendo. E aí a palavra de Deus vai falar aqui que ele é visto dos anjos, né, como essa observação, o que está acontecendo. O desenrolar da história, né, da redenção da humanidade está acontecendo, e é esse Jesus, né, que os anjos, eles então observam e eles participam, né, dessa sua glória. Agora, do ponto de vista daquilo que o Senhor venceu, né, de trazer todas as coisas para o seu estado normal, né, de trazer o homem de volta a Deus, né, isso é muito importante, muito interessante nós pensarmos. Porque quando o diabo ele observa a vida do Senhor Jesus, quando os anjos caídos, quando todos os anjos, os seres celestiais, e eu imagino que naquele momento, naqueles 30 e poucos anos que o Senhor Jesus esteve na terra, o foco do céu era, porque Deus estava andando entre os homens, o foco era o Senhor Jesus nessa terra, né? Enquanto o diabo está observando ele sabe exatamente o que está acontecendo, né? Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ali, o que estava previsto, o que já estava de antemão, né, anunciado por Deus, desde quando Adão e Eva, eles se rebelam contra Deus, né, porque a semente da mulher, ali estava a semente da mulher, ali estava aquele que venceria o diabo. E essas coisas, elas então vão ficando claras. A gente, né, tem uma música que a gente, aqui, até a gente não canta aqui não, mas assim, eu já ouvi muito lá em Contagem, às vezes nas conferências, né, falando que quando o Senhor Jesus morreu, houve uma festa no inferno, né? Aquela música, ela está totalmente errada. Ela está bem equivocada. Porque, na verdade, quando o Senhor Jesus está na cruz, o esforço do Satanás, o esforço dos demônios, o esforço é para que ele saísse da cruz e não morresse. Porque, ao morrer, o Senhor Jesus ele estava decretando toda a falência que já estava anunciada do inferno e dos seus feitos. E quando ele ressuscita, realmente todas as coisas, né? Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, o diabo ele perde, né, os seus direitos sobre a humanidade que ele havia conquistado por usurpação, porque o Senhor Jesus toma da sua mão por direito, por vencer o cetro. Agora está nas mãos do Senhor, ou estão nas mãos do Senhor todas as coisas. Deus não faz como o diabo. Não, o diabo ele faz por usurpação, ele toma por usurpação. Ele confunde Adão e Eva, né, naquilo que era essencial, e a partir desse momento ele toma um direito sobre a humanidade. Deus não faz a mesma coisa que ele. Entra aí, né, e tenta confundir a humanidade, tenta falar algumas coisas. Deus poderia ter falado, vou destruir tudo e vou fazer de novo. Ou Deus poderia ter feito de uma outra maneira, só que, na verdade, até humanamente pensando, a salvação da humanidade, a nossa salvação, ela não tinha outra forma. Ou nós achamos que se tivesse um outro jeito, Deus iria mandar o seu filho amado para morrer no nosso lugar, para passar vergonha no nosso lugar. Pensem, qual a outra solução? Porque se Deus um dia falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, sabe o que eu vou fazer, Satanás? Eu vou perdoar todo mundo, está tudo tranquilo.
Nesse exato momento, Deus deixaria de ser Deus porque ele não seria justo. Se Deus fizesse qualquer coisa diferente do que ele fez, ele perderia alguns dos seus atributos mais importantes. Nós poderíamos dizer, olha como Deus nos ama. Mas alguém poderia dizer, mas Deus não é justo, ele perdoou todo mundo. Ele não fez nada a respeito? Sim, ele simplesmente, porque ele pode, ele fez. Irmãos, prestem atenção, porque é exatamente isso que os anjos viram. E é o que nós deveríamos ver. A salvação pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus era a única maneira de trazer o homem de volta para Deus. E aí, nesse contexto dos anjos, né, Satanás e os seus anjos, eles veem na cruz a sua derrota final. Acabou. Agora, aqueles que estão de Deus, e aí a palavra de Deus vai dizer isso de uma maneira muito clara, que aqueles que pertencem a Deus, o maligno não lhe toca, porque essa é uma grande verdade. O maligno não pode nos tocar. Ele não pode destruir as nossas vidas, né? Ele não pode fazer essas coisas porque nós somos de Deus. Não pensemos que com isso nós podemos viver de qualquer maneira, absolutamente, irmão. Absolutamente, porque as ações, elas têm reações. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter o ganho daquilo que nós fazemos. A própria morte que entra na humanidade, ela é uma reação a uma ação que a humanidade fez. Ela é uma resposta ao pecado. O salário do pecado é a morte, então tem que ter, não tem jeito. Mas agora, irmãos, e essa é a grande verdade que precisa encher nosso coração, é que nem mesmo a morte pode nos reter. Se nós pensarmos aqui em alguns irmãos que já não estão mais conosco, né? Nós nos lembramos de alguns irmãos que não estão mais conosco. Mas não se engane, esses irmãos não estão mortos eternamente. Um dia nós encontraremos com eles, essa é a grande verdade e a grande glória do Evangelho. Jesus Cristo venceu todas as coisas e ele nos deu a sua vida que é eterna. E quando os anjos eles olham essas coisas, eles entendem que o que era necessário acontecer, aconteceu em Jesus Cristo. A desordem que foi criada com o pecado, né, lá com Adão e Eva, incitados pelo diabo, né, a desordem, as coisas voltaram a uma ordem razoável por causa de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque nós estamos caminhando para que a ordem final, que é aquilo que vai glorificar a Deus, aquilo que é a vontade absoluta de Deus, ela aconteça nesse mundo. Ela aconteça nesse universo. Nós estamos caminhando para isso, mas hoje a igreja do Senhor Jesus, ela é o agente pelo qual essa ordem ela vai sendo trazida de novo para a humanidade. A igreja, ela deveria dar o testemunho, ou ela deve dar o testemunho da ordem de Deus para as coisas. Por isso que quando nós falamos em Cristo, Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem, o homem como cabeça da mulher, uma ordem, né, que parece ser muito estranha para nós hoje. O homem cabeça da mulher, mas a palavra de Deus vai dizer, essa é a ordem. Essa é uma ordem que foi estabelecida. E todas as coisas, elas tomam o seu devido lugar. Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas isso também é bonito. Porque, inclusive, lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala que as mulheres usarem o véu é um sinal para os anjos. Sinal de quê? Sinal de que Deus, ele restabeleceu em Jesus Cristo a ordem que havia sido perdida. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Então é um testemunho. Nós precisamos estudar e pensar um pouco nisso. Não é uma coisa simples para nós, não é uma coisa que a gente pode descartar, né, com muita tranquilidade, não. Então essas coisas estão diante dos anjos, essas coisas estão diante deles, né, como algo que eles observam atentamente. Irmãos, o Senhor Jesus venceu o inferno.
Por que é que nós temos temor do inferno? Por que é que nós andamos com temor? Ah, mas se alguém fizer um trabalho espiritual para mim, ah, mas uma macumba, ah, não sei. Irmãos, tudo isso já foi vencido. Tudo isso já foi vencido. Nós estamos absolutamente seguros em Jesus Cristo. E devemos viver dentro desse princípio. Pregado aos gentios. Isso aqui eu gostaria de gastar um tempinho com os irmãos também falando sobre isso, porque eu acho que aqui começa, né, nessa continuação do evangelho, aí nós precisamos entender, já falei um pouco sobre isso, a nossa inclusão, né, onde nós entramos nisso, né? Porque o evangelho, ele é também o testemunho da igreja hoje. Então, olha que bonito, irmãos, porque aqui Paulo poderia ter falado pregado a todos, né? Pregado entre todos. Mas eu acho que aqui a ênfase que o Espírito Santo está querendo dar é aquilo que Paulo vai falar também ali em Gálatas, vai falar também em Efésios, né? O Espírito Santo registra isso lá, dessa parede da separação que foi quebrada, né? Esse trabalho de pregar aos gentios, ele é feito, né? Ele foi feito primeiramente por judeus, que receberam do Senhor, né, essa revelação. Então, se os irmãos pegarem, por exemplo, Efésios, né, quando Paulo, os irmãos, abrir lá, por favor, Efésios capítulo 3. Temos estudado Efésios aí com os jovens, né? Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós vamos nos lembrar quando Deus faz a promessa a Abraão, né, ainda antes, né, de termos todos os povos, todas as tribos, né, ainda antes, né, de termos a nação de Israel, o Senhor fala para ele assim: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente conhece a história, né? Não vamos parar nesse ponto, mas os judeus, eles recebem, né, eles recebem a lei, os profetas entre eles, né? A eles é dada a revelação a respeito de Deus. E os judeus, eles têm essa revelação que nós, os gentios, estávamos separados dela. Porque antes nós estávamos separados da vida de Deus, os irmãos lembram disso, né? Longe, sem as promessas. Mas agora aqui, né, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né, dando testemunho do que está sendo falado nos evangelhos, né, aquilo que está sendo falado pelos apóstolos do Senhor Jesus, aquilo que aconteceu quando Pedro é chamado ali para falar para aqueles gentios, né, Cornélio. Então, aqui está dizendo o seguinte: olha, esse Deus que encarnou, ele foi pregado aos gentios, ou entre os gentios. Ele está sendo pregado entre os gentios. A porta da graça de Deus, ela se abre também para os gentios. Isso era algo inimaginável. Embora na história da humanidade nós encontramos, né, vestígios, né, de que Deus se manifestou a outros povos, não somente aos judeus. Mas a história que
bíblica, a história que nós conhecemos, e até a chegada do Messias, e o Messias vem dos judeus, né? O que poderia ser um trunfo, né, para os apóstolos, os discípulos, falar, não, a salvação é só para os judeus, porque Jesus ele é um judeu, né? Na verdade, né, o que não se imaginava que pudesse acontecer, aconteceu. E agora, todos os que são da fé são filhos de Abraão. O que Deus fez foi abrir, o que já estava predito que ele faria, foi abrir a porta do céu, a porta da graça, para que todos, judeus e gentios, possam entrar. Quando Paulo fala a respeito dos judeus e gentios, né, é interessante que ele fala assim, vós que estáveis longe, né? Nós sabemos que tanto judeus quanto gentios, e Romanos fala isso para nós, todos estão debaixo de condenação. E, de uma certa maneira, todos estão longe. Mas é interessante isso, irmãos, porque nós estávamos, teoricamente, olhando de uma maneira simplista, sim, nós estávamos mais longe, né? Nós estávamos mais distantes, porque nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos as promessas, nós não tínhamos os profetas, nós não tínhamos a lei, nós não tínhamos nada. Nós estávamos perdidos com força, né? Porque os judeus ainda tinham alguma coisa. Eles ainda tinham experimentado. Eles tinham tido experiências com o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, olha, por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque Jesus Cristo, o Deus que se encarnou, foi pregado aos gentios. Agora, isso também tem um outro lado. Nós vamos chegar, quando falarmos no último aspecto né, do recebido na glória. Tem um outro aspecto que também é glorioso. Porque agora, judeus e gentios fazem parte de uma grande realidade. E você e eu somos parte de algo glorioso. Glorioso. Falei muito sobre isso na semana passada, mas eu queria insistir com os irmãos e com as irmãs. Nós fazemos parte de algo glorioso. Nós somos membros do corpo do Deus que se encarnou. Nós somos membros do corpo do Deus que está sentado à direita do Pai. Do homem Jesus, que é Deus, que está na glória, nós somos membros do seu corpo. Ontem nós lembrávamos isso com os jovens. Ainda aí em Efésios, capítulo 3, versículo 10, olhem que versículo interessante, olha que coisa impressionante, irmãos. Porque o fato de o Senhor ter sido pregado aos gentios, né, nos incluiu nessa verdade. Aqui no capítulo 3, versículo 10 de Efésios, diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só. Vou tentar ser rápido nisso, irmão, mas é muito interessante. Se a gente, pensando de uma maneira natural, assim, né? Quando eu penso no céu, né? Eu penso naquela perspectiva de Apocalipse, né? Deus está sentado no trono, então tem os anciãos, né? Tem todos aqueles seres diante de Deus, dando glória eternamente, dia e noite, né? E ali, eles têm aquela visão do trono de Deus. Eu não sei se eles veem Deus, eu não sei como é que funciona, né? Eu não sei como é que é isso, né? Porque Deus, a revelação de Deus para nós, ela se dá em Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus, né? Mas quando falei isso semana passada, né? Quando nós vemos Jesus Cristo, nós vemos a Deus. Mas eu não sei, assim, como é que é essa revelação para esses seres. Para eles é bem mais claro a questão de Deus, porque nós nunca vimos Deus da maneira como eles veem, assentado no trono, né?
talvez algum sonho, alguma visão, alguma coisa que tenhamos tido, mas assim, quando nós estivermos lá, a gente vai ver, nós nunca vimos nada igual. E aí nós poderíamos pensar assim, bem, esses seres, esses anciãos, todos esses anjos, né? Eles devem conhecer Deus de uma maneira bem razoável, né? Bem razoável. Eles devem conhecer qual é a vontade de Deus, eles devem saber como é a sabedoria de Deus. Mas os irmãos já pensaram nisso? Porque aqui em Efésios capítulo 3, versículo 10, fala assim, que a sabedoria de Deus, ela será conhecida dos principados e potestades dos céus pela igreja. Pela igreja. Os irmãos já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Se há uma revelação da multiforme sabedoria de Deus nos céus, os principados e potestades dos céus, ela se dá através da igreja. Então, quando existe quando há, né, o desejo de se conhecer por esses seres celestiais, né, qual é a multiforme sabedoria de Deus, eles olham para a igreja. Porque na igreja se revela a multiforme sabedoria de Deus. E olha, irmãos, realmente é glorioso. É glorioso. O que Deus fez, nenhum homem, e aí essa é a grande verdade, por isso que nós podemos afirmar com muita ousadia que essa palavra é a verdade, né, sem nos confundirmos. O que Deus fez através da igreja e na igreja, nenhum homem poderia imaginar, nenhum dos melhores escritores, nenhuma mente, da mais poderosa mente humana, poderia imaginar. Estou falando, excetuando o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Ninguém poderia imaginar isso. Eu acho que no Velho Testamento, aqueles homens que andavam com Deus e estavam próximos de Deus, Moisés, Abraão, Jacó, eu creio que eles jamais puderam imaginar o que viria a acontecer. Eu creio que eles tinham a expectativa e a esperança. E talvez a esperança, aí foi o grande problema de Israel, é que a esperança estava depositada num povo. O Messias virá para Israel, salvará Israel deste mundo. Jamais se imaginou alguma coisa como que foi feito através de Jesus Cristo. E a igreja. Quando nós estivermos no céu, quando nós estivermos com o Senhor, né, nós não sei como é que as coisas serão, mas quando as coisas estiverem completas, estiverem finalizadas, quando olharem para nós, os seres celestiais, os anjos, eles não vão ver uns quaisquer que nós somos. Eles vão olhar e falar assim, olhem, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Olhem, o corpo de Cristo. Hoje, quando nós falamos de corpo, né, os jovens, me desculpem a repetição de ontem, mas assim, quando nós falamos de corpo, nós temos uma referência clara, que é o nosso corpo. Então, nós falamos de corpo, nós imaginamos uma cabeça presa num tronco que tem os membros, né? Esse é o corpo. Mas isso aqui é apenas quando o Senhor ele usa essas figuras, o corpo, o edifício, a lavoura, a noiva, ele está usando isso para mostrar para nós com coisas que nós compreendemos o que será, mas o que será é ainda muito maior e mais real e mais verdadeiro do que nós imaginamos. Então, nós não vamos chegar no céu e o Senhor Jesus será transformado numa grande cabeça e como um quebra-cabeça nós vamos sendo acoplados até montar um corpo. Não vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que não, né? Mas o que vai acontecer é que haverá uma clareza com respeito a uma cabeça, a um ser, a um Senhor, a um Rei que comanda todas as coisas e cuja a vontade é absoluta, e servos que o servem de maneira absoluta. Isso é uma cabeça e isso é um corpo funcionando perfeitamente. Isso é um casamento, né, que não é como o meu, talvez os irmãos possam falar, perfeito e absolutamente perfeito um homem no seu lugar perfeito, absoluto, né? Amando a sua esposa de maneira real, completa, se dando por ela,
assim como Cristo se deu pela igreja, e uma esposa totalmente e absolutamente, né, submissa a esse marido. Será assim com a igreja. Será assim com o nosso Senhor Jesus. Ainda não vemos isso hoje, porque o que nós temos aqui são sombras. Mas agora, judeus e gentios, ele foi pregado aos gentios para que essa verdade ela aconteça de forma absoluta. E ela, em alguma medida, porque nós temos muitas deficiências ainda, estamos sendo trabalhados, ela deve se expressar nessa terra. Deve haver uma expressão hoje entre os gentios de que aquele Jesus, um judeu que viveu lá na Judéia, que viveu lá em Israel, há mais de 2000 anos atrás, ele é o Deus encarnado. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele fez o seu Espírito Santo descer a nós e criou a sua igreja. E nós somos a sua igreja, membros do seu corpo, para servi-lo agora e por toda a eternidade. Essa é uma grande verdade. Esse pregado entre os gentios é glorioso. Você e eu, não sei se tem alguém aqui que é descendente de judeu, pode ter. Mas eu creio que todos nós aqui podemos dizer, eu sou gentio. Eu estava longe, muito longe das promessas. Eu não tinha lei. Eu não tinha absolutamente nada que pudesse falar assim, não, eu vou ser salvo por isso aqui. Isso aqui vai me ajudar a ser salvo, como os judeus tinham. Meus pais nunca sacrificaram bezerros. Nós nunca tivemos isso na nossa família. Nós não sabemos disso no Brasil. Então não tinha nem escapatória, não tinha nada que nós pudéssemos fazer. Nós estávamos muito pior do que eles. Mas quando a porta da graça é aberta, e aí o evangelho é pregado aos gentios, e esse é um trabalho feito por aqueles irmãos que compreenderam, glória a Deus, a vontade de Deus para que todas as nações da terra fossem abençoadas, aí chega a nós. Você não precisa mais sacrificar um bezerro. Você não precisa fazer absolutamente nada a não ser crer que Jesus Cristo pagou os seus pecados. E crer nele para que ele se torne o Senhor da sua vida. É isso que você tem que fazer. Deus veio a este mundo e ele fez uma obra completa e gloriosa para salvar você. Mas existe uma resposta a você, gentio. Existe uma resposta que você precisa dar a essa salvação, a esse Espírito Santo que foi enviado para viver em você e para mostrar a glória de Deus para esse mundo. O testemunho que você dará nessa terra, ele deve ser um testemunho desta verdade, deste evangelho. Glória a Deus. Ele foi pregado entre os gentios. Hoje não há restrições e nem barreiras. Nós não estamos mais separados. Nós somos filhos de Deus, assim como Paulo, como Pedro, como Tiago, como João, como os judeus, todos que creram no Senhor Jesus, são filhos de Deus. Sem nenhuma barreira. E sem nenhuma hierarquia. A primeiro os judeus e depois os gentios, não. A parede da separação que havia entre nós, ela foi definitivamente destruída para que todos sejam filhos de Deus. Todos que creem. Todos que são deles. O Senhor Jesus já falava isso. Os profetas já profetizavam isso. Deus já havia dito isso no início. Todas as nações da terra serão sacerdotes, todas. Então hoje há entre os gentios sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas vós que não erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que estáveis longe foram aproximados. Vocês que não eram nação, agora vocês são povo santo. Nós sabemos e nós entendemos a glória que está nessas coisas. A gente precisa entender. E ele, então, aí esse ponto eu vou passar bem rapidamente. Nós começamos, era 11h15. Crido no mundo. Então, essa realidade, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Porque o evangelho, ou falar
de cristianismo, ou falar de cristãos, ou falar de Jesus Cristo, é uma coisa que embaraça bastante o mundo. Embaraça bastante. Porque não existe absolutamente ninguém e nenhuma outra religião, estou colocando entre aspas, que seja tão poderosa quanto o cristianismo. Não tem budismo, islamismo, não tem nada, nada disso. Nada é tão poderoso quanto o cristianismo. Então, se nós pegarmos a história, o que o cristianismo, né, e aí eu estou falando de cristianismo raiz, né, tem a expressão hoje em dia, né, os cristãos que realmente creram no Senhor Jesus ao longo da história, que morreram por esse testemunho. Se nós pegamos ao longo da história e nós vamos vendo o que os cristãos sofreram ao longo da história, já era para ter acabado o cristianismo. O cristianismo já era para ter terminado. Por que eu vou dar o meu corpo para ser queimado? Por que eu vou professar uma fé e ser morto por essa fé? Se eu posso falar, não, tá tudo bem, não, né? Isso aí é uma história que foi contada. Por que eu vou ser devorado por leões como um espetáculo, né, para as pessoas? Uma maldade tremenda, né? Por que eu faria isso? Porque ele foi crido no mundo, porque isso é verdade. Porque há um poder de Deus no Evangelho. Há um poder de Deus na pregação do Evangelho que não é, estou falando poder de Deus, não precisava nem falar isso, não é natural. Não é alguma coisa que o homem criou. Nós mesmos fomos testemunhas, né? Diz o apóstolo Pedro. Nós mesmos, não, isso não é história inventada, não. Nós mesmos fomos testemunhas da sua glória quando no Monte Santo, irmãos, nenhum dos discípulos do Senhor Jesus, né, aqueles que foram mortos por causa do testemunho, né, com exceção ali de João, né, de Judas, né, que traiu o Senhor e ele foi para o seu próprio caminho, nenhum deles teria morrido se não fosse verdade. Se eles não tivessem visto alguma coisa verdadeira. Nenhum daqueles que foram crucificados, havia época em que milhares, ou centenas de cristãos, centenas eram crucificados, né, ao mesmo tempo, jogados aos leões, mortos, queimados, né? Ainda hoje há pessoas ao redor do mundo que dão testemunho de Jesus Cristo e morrem por esse testemunho. E nós, às vezes, nos envergonhamos de falar para os nossos colegas que nós somos cristãos. Porque senão eu vou ficar mal, não vão gostar mais de mim. Né? É melhor eu ficar aqui ser um cristão, né, 007, né? Ninguém sabe, eu sou um agente e tal. Se alguém falar alguma coisa, eu dou uma opinião. Mas eu vou viver mais ou menos igual, vamos sair para beber? Eu não bebo não, mas eu estou com sede. Vou lá, tomo uma Coca-Cola, faço alguma... Né? Às vezes nós muito pouco nós abrimos mão daquilo que nós somos. Mas essa expressão aqui, crido no mundo, não é assim, alguém apenas acreditou, mas é um crer ativo e que tem implicações. Os gentios aos quais ele foi pregado, né? Está acompanhando o texto aqui, né? Eles creram. E eles creram de maneira ativa e verdadeira no Senhor. Há um testemunho a ser dado. Para que haja um testemunho, para que seja dado um testemunho, tem que haver. Nós precisamos voltar às verdades bíblicas. O Senhor Jesus foi crido no mundo. E o Evangelho, ele jamais passará. O testemunho jamais perecerá, nunca vai parar, nunca vai deixar de ser dado o testemunho por toda a eternidade daquilo que o Senhor Jesus fez. Por toda a eternidade. Quando eu penso no Senhor Jesus assentado no trono, né, e eu não tenho motivo, não tenho nenhum texto bíblico que me faça pensar diferente disso, se os irmãos tiverem, os irmãos me digam, mas eu penso no Senhor Jesus assentado no trono, com as suas mãos perfuradas, né, com o seu lado marcado. São marcas que estarão por toda a eternidade. Indicando que
esta verdade, ela jamais passará. E é nisso que nós cremos. É nesse evangelho que nós cremos. O evangelho de um Deus que se encarnou e veio a esse mundo e foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios. Nós cremos, ele foi criado no mundo, nós cremos que este é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor morreu para que tivéssemos vida. E nós vivemos hoje uma vida diferente das outras pessoas por causa dele. Ele foi criado no mundo. E esse criado no mundo é um criado efetivo, real, verdadeiro, que dá testemunho. E aí nós chegamos no último, que é recebido acima na glória. Aí, eu até conversando com o Pablo essa semana, ele falou algumas coisas bem interessantes, e eu fui pesquisar, fui olhar, algumas coisas que já estavam no meu coração, e algumas coisas ficaram mais claras, assim, mas ficou muito forte alguma coisa no meu coração, porque, sim, o Senhor Jesus, ele subiu aos céus. Ele foi assunto aos céus. E quando nós vemos Apocalipse capítulo 5, nós vemos ali a glória do Cordeiro. O Senhor Jesus foi recebido acima na glória. Ele está sentado hoje à direita do Pai. Não se engane, irmão. Não se engane, irmã. O Senhor Jesus, ele não está usufruindo, das coisas que ele fez de férias. Ele não está de férias agora, fala, já fiz muito, agora eu vou sentar aqui no trono e vou ficar. O Senhor Jesus está edificando a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Todas as coisas que acontecem hoje no seio da igreja, e aí eu estou falando da igreja nessa perspectiva, não é local, não é, mas a igreja do Senhor, pessoas que foram salvas, todas as bênçãos espirituais que recebemos nele e que estão derramadas na igreja e que são nos dadas pela pregação, pela oferta, pela ajuda, pela correção, pela disciplina, todas essas coisas são dele, ele está trabalhando. O Senhor Jesus está trabalhando. Ele está sentado no trono, trabalhando. Mas ainda existe, irmãos, uma outra situação, porque aí, lendo um pouco também, a gente vê que essa questão do recebido acima na glória, talvez ela tivesse um pouco antes aqui, ela talvez estivesse aqui entre o justificado no Espírito, eu visto nos anjos e pregado aos gentios, talvez. Aí o Senhor Jesus, ele pregado aos gentios depois que ele... É claro, o Senhor Jesus teve interações com os gentios, mas os pregados aos gentios, ele é um trabalho da igreja, dos irmãos que tiveram essa revelação e pregaram o evangelho a nós. Talvez a gente tivesse que colocar esse recebido na glória ali, logo antes de pregado aos gentios. Mas, irmãos, aqui, pela continuação do texto, nós podemos... E olha a glória que está nessa realidade, irmãos. Olha a glória. Esse recebido na glória tem a ver conosco. Tem a ver conosco. Em que sentido? Por que nós iremos ser recebidos pelo nosso Senhor Jesus na sua glória? Por causa da obra dele. Certo? Por causa da obra dele. Então não existe absolutamente nada que nós tenhamos feito que abriu a porta do céu para nós. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus, ele agora se torna cabeça da sua igreja e ele se tornará o marido, o noivo da sua igreja, ele nos inclui na sua glória. Nós não temos glória nenhuma em nós mesmos, mas nós estamos incluídos ou inclusos na sua glória. E seremos recebidos na glória com ele. Nós estaremos com ele na sua glória. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela um dia será buscada dessa terra. Ela será levada dessa terra para experimentar, para viver a glória com ele. Ele já está na glória, mas ele está aguardando o momento em que nos levará para estarmos com ele na sua glória. E nós experimentaremos, não sei como será, porque nós também vamos trabalhar, porque os seus servos os servirão,
Essa é a verdade, né? Nós não vamos para lá para ficar tomando suquinho deitado em nuvem. Nós iremos para lá para trabalhar. Eu não sei que trabalho nós vamos fazer. Não sei o que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus, na sua sabedoria multiforme, gloriosa e eterna e inesgotável, Ele tem. Mas o certo é que nós estaremos com Ele. E aí, irmãos, haverá sei a melhor palavra, mas o que ainda hoje não se vê, estará completo no céu. O cabeça e o seu corpo, a cabeça e o seu corpo estarão juntos. O noivo e a noiva estarão juntos. Aquilo que ele planejou e que Deus planejou para o seu filho, fazer para ele uma noiva, dar a ele uma noiva, né? Que é um tipo, que se expressa num tipo que foi lá no início de Adão e Eva, né? Que é a vontade eterna de Deus de que o homem perfeito tenha a sua noiva. Isso será completo quando também estivermos com ele na sua glória. E eu confesso para os irmãos e para as irmãs que isso deveria encher meu coração muito mais do que enche. Isso deveria falar muito mais ao meu coração do que fala. Isso deveria me levar a uma vida de santificação, de adoração, muito mais além. O que acontece é que, aí concluindo, irmãos, é que também quando nós pegamos a continuação, né, de 1 Timóteo, nós vemos como as coisas elas ficaram distorcidas. Porque o próprio Paulo fala isso para Timóteo. Ó Timóteo, mas tem cuidado, sabe por quê? E aí é bem interessante o que ele fala com Timóteo. Ele fala assim para Timóteo: mas o Espírito, eu tinha fechado, né, abri de novo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. E ele vai falando e no final ele fala isso para Timóteo, fala: Timóteo, mas você, Timóteo, né? Você medita nessas coisas, no versículo 15. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ele vai falar: Timóteo, essa é a verdade. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é o que deve ser pregado. Jesus Cristo é o evangelho. Todas as coisas elas giram em torno dele. E todas as coisas são para ele. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. E através dele são todas as coisas. Mas sabe, Timóteo, o que vai acontecer? Que algumas pessoas com a sua mente cauterizada, com a sua consciência cauterizada, elas vão começar a falar mentiras. Elas vão fazer coisas absurdas, como proibir o casamento e falar sobre a abstinência de alimentos que Deus criou para que nós pudéssemos usufruir deles. Isso não tem valor nenhum. Como o próprio Paulo fala, essas coisas de não comer, de não tocar, essas coisas elas não têm valor nenhum. Porque quando vem a sensualidade, quando vem as questões morais, quando vem as questões que são fortes para nós, essas coisas não resolvem nada para nós. Mas você, Timóteo, quando essas coisas acontecerem, elas vão acontecer, essas pessoas vão aparecer, você medita naquilo que eu estou te falando, Timóteo. Você tem cuidado com essas coisas. E principalmente, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cada um de nós precisa ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Cada um de nós precisa testemunhar daquilo que nós vimos e conhecemos de Cristo. Mas antes disso, nós precisamos ter cuidado para que essas coisas elas sejam reais e verdadeiras para nós. Irmãos, que o Senhor nos capacite
né, a entendermos essa. Eu peço isso ao Senhor, para entender aquilo que realmente o Senhor tem desejado falar para nós nesses dias. Porque quando Paulo fala que vai chegar com a plenitude da bênção do Evangelho para aqueles irmãos, né, olha o que está nessa plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Olha o que é o Evangelho de Cristo. Né? Onde esse Evangelho de Cristo nos leva? A um serviço ao Senhor, né? E a um serviço aos irmãos. Então, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos capacite, nos oriente, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque essas coisas facilmente se perdem. Nós as esquecemos quando a batalha na segunda-feira começa, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e pelo seu Espírito Santo, Ele traga uma impressão, né, bem forte nos nossos espíritos, para que essas coisas não nos deixem nunca mais. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos, Senhor, que tivemos no domingo passado, hoje. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite, Senhor, a entendermos as verdades que, por acaso, o Senhor desejou falar conosco nessa manhã, na semana passada, nos dias que temos vivido. Ó Senhor, nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós, Senhor. Nós ainda estamos num corpo frágil que o Senhor conhece muito bem, porque o Senhor viveu nele, Senhor. Mas o Senhor é o nosso poder, o Senhor é a nossa graça, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador. E nós estamos aqui, Senhor, para dizer para o Senhor que nós estamos dependendo de Ti, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, necessitamos de Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém.